frenético estão as gravações aqui do nosso canal Criando e Empreendendo. Meu nome é Verônica, eu sou da Ateliê Ponto de Mimos e tenho o maior prazer de te falar. Estamos em desafio. Se você ainda não sabe, não perca nenhuma das nossas aulas. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho, curte e compartilha com seus amigos. Hoje eu vou te ensinar a fazer um porta-papel toalha. E porta-rolos também. Uma peça super útil, muito fácil de fazer e muito linda, vai ficar aí na sua cozinha. Então, vamos ao passo a passo? Para esse trabalho, eu escolhi fazer uma composição desse tecido florido, com um fundo preto e um outro todo liso preto. Você também pode escolher fazer a sua composição ou fazer com uma cor de tecido só. Aí vai da sua preferência. A primeira coisa que a gente precisa fazer são os cortes do tecido. E a primeira peça que desenvolveremos agora é a base, o corpo da peça. Então, eu já coloquei aqui a manta R2 embaixo e o tecido que eu vou usar de fundo em cima da manta. Você vai passar com o ferro quente toda essa peça para que a cola que está na manta R2, ela seja acionada aqui, né, com esse contato, ela faz o contato com o tecido e gruda o tecido nessa manta. Isso serve para fazer uma estabilidade aqui no nosso trabalho, porque a gente vai fazer agora um quilt reto aqui. Então, essa parte é super importante. Você também pode utilizar alfinetes para fazer essa estabilidade, ou seja, para que esse tecido não fique andando em cima dessa manta, porque aí ele vai atrapalhar você na hora que você for fazer o quilt reto. Então, aqui a gente tá fazendo uma preparação para que a gente possa iniciar esse quilt, tá? Então, você coloque aí, porque é uma colinha leve, às vezes ela solta. Então, eu gosto de colocar também aqui uns alfinetes para ajudar nesse processo. Está aqui. Agora, a gente vai começar a fazer o quilt reto. Então, nós vamos fazer as marcações para o quilt, né? Porque antes de levar a máquina, eu preciso ter uma linha aqui para eu me orientar. Então, eu utilizo um giz de costura, uma régua de patchwork, a minha aqui é de 60 centímetros. E eu vou pegar de uma diagonal até a outra, né? Porque o tecido que a gente tem é um retângulo. Então, eu vou de uma diagonal, de uma ponta até a outra e formo uma diagonal. Então, eu vou com o giz e vou fazendo a marcação daqui na diagonal. Certo? Aí, eu fiz essa linha do meio. Aqui, ó, fiz uma linha no meio. Agora, para eu me orientar, eu vou pegar de 5 em 5 centímetros e vou continuar fazendo outras linhas retas paralelas a essa linha central. Então, você vai utilizar essa medição de 5 centímetros. Faça em todos igualmente, né? Porque aí o quilt vai ficar totalmente igual. 5 centímetros de uma distância a outra. Aí, eu já fiz uma parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui. Primeiro, estou fazendo nesse sentido, de 5 em 5 centímetros. Eu vou terminar aqui e já passo para vocês o próximo passo. Bom, eu já fiz o quilt todo em um sentido, que pode ficar assim também,
Mas o quilt reto você faz nesse sentido. E agora eu vou fazer na outra diagonal. Uma linha central, você liga um ponto ao outro ponto aqui. Então, você vai fazer uma reta. E a partir dessa reta, você vai fazendo as próximas retas nessa mesma distância de 5 centímetros. Bom, você vai fazer isso até terminar toda a peça. E vai ficando assim, ó. Vai ficando quadradinhos. Então, eu utilizei a linha central aqui de uma ponta até a outra do nosso retângulo. E depois, eu fui colocando a régua aqui e medindo 5 centímetros à frente. Aí, eu fiz essa. Depois, eu medi mais 5 centímetros à frente e fiz essa. Sempre com a régua. Eu vou terminar aqui. Então, a gente fez todas as marcações. E agora, nós vamos para nossa amiga, nossa máquina, e vamos fazer a costura exatamente em cima dessas marcações. Então, eu faço tudo no mesmo sentido, depois eu viro e faço no outro sentido. Você vai colocar o ponto da sua máquina, vai ser o ponto máximo aí, o 3, o 4. Na minha máquina aqui fica bonitinho o 4, então eu vou colocar no ponto 4, porque o ponto do quilt fica bonito, um ponto mais largo. Então, eu vou iniciar a costura aqui. Aqui é bem simples agora, porque é só seguir as marcações que a gente fez com giz. Bem tranquilo, tá? Olha, eu vou te passar uma dica super legal. Eu vou fazendo esse movimento com o dedo, ó. Quando a máquina for passando, eu vou fazendo esse movimento aqui com o dedo, ó. Eu vou ajeitando, ó. Eu seguro daqui onde já está firmado e passo o dedo assim. E vou costurando. Dessa forma, você vai costurando e passando o dedo nesse movimento, você vai fazendo com que o tecido fique plano na manta. E quando você terminar de costurar, vai ficar aquele quilt com tecido, com a costura bem retinha. Pessoal, eu tô costurando minha peça aqui, lembrei de uma outra dica pra você. Principalmente se você é iniciante, quando você for fazer o quilt, você utiliza a linha da mesma cor do fundo. Por quê? Vai dar um efeito bacana no quilt e vai ficar disfarçado. Agora, se você utiliza uma linha branca aqui, por exemplo, qualquer imperfeição que tiver vai aparecer muito facilmente. Aqui não, tá? O preto vai estar disfarçado. Então, sempre utiliza uma linha da mesma cor do fundo ou aproximado, alguma coisa assim, se for um fundo colorido. Sempre uma linha em que o fundo domine mais. Se o fundo é um tecido colorido, florido, e o fundo e o dominante é o vermelho, então utiliza uma linha vermelha. E assim por diante em qualquer tecido, tá bom? Vai garantir um melhor acabamento aí pra você. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo costurar. Sabe aquele barulhinho da máquina que faz quando a gente tá costurando? Eu não sei porquê, mas aquilo me acalma muito. É muito bom. Então, vamos lá. Continuar a nossa peça. Tá aqui a peça quiltada, tá? Não vai dar pra vocês verem direitinho aí, ó. Mas eu vou mostrar um pouquinho do meu quilt aqui. Está todo costurado já, todo quiltado. Você vai pegar o seu molde e você vai colocar em cima
da sua peça. Assim. O que você vai fazer? Você vai pegar seu giz. Aqui eu tô usando giz de costura, ele sai. Ah, tá, só um detalhe. Você viu que na hora que eu tava fazendo, ficou a marca do giz totalmente. Você passa um ferro quente aqui e o giz vai embora. Então, as marquinhas foram embora. Se você estiver utilizando um tecido mais claro, aí vai ficar difícil você ver a marca do giz, né? Se você tiver o giz claro. Você pode utilizar também aquela caneta fantasminha. Eu compro por aqui e ela é ótima, ela também apaga com ferro. O nome é caneta fantasminha. É como se fosse uma canetinha, só que é fantasminha. Se for uma canetinha normal, não vai sair, né? Mas a fantasminha, ela sai com o calor do ferro. Então, mais outra dica pra você. Você vai colocar esse molde em cima do seu tecido já quiltado, a manta, e você vai pegar ou com giz ou com a caneta fantasminha, e você vai fazer essa marcação do molde em cima do teu tecido já quiltado aí. Cuidadosamente, para que esse molde não ande em cima do tecido e você possa fazer a marcação errada, tá? Eu vou terminar aqui, eu já mostro. Marcação feita. Nós vamos à máquina e vamos passar uma costura em toda essa marcação. Pra quê? Nós fizemos um quilt aqui embaixo. Isso serve como se fosse um selante da costura do quilt. Então, eu faço com um ponto bem pequenininho, um ponto 2 aqui, eu vou prender isso daqui, inclusive as costuras do quilt. Porque às vezes a gente faz o quilt e não faz essa costura ao redor da peça, pode ser desse formato de qualquer peça. E aí, no decorrer do tempo, a gente vê as costurinhas do quilt se soltando, porque ela não foi devidamente selada com esse procedimento. Então, para isso, é importante fazer, tá bom? Gente, desafio é todo dia, mas força, fé e perseverança destrincha qualquer desafio, viu? Então, força na peruca. Nós terminamos aqui a costurinha de segurança ao redor. E agora, você vai pegar a sua tesoura e você vai cortar bem rente essa costura. Cuidado para você não romper a costura, porque senão destrói o trabalho, né? Mas você vai fazer com uma margem bem pequenininha esse corte. E aí, você vai cortar e você vai reservar essa peça, que nós vamos às próximas peças, tá bom? Vou passar um pulinho do gato pra vocês aqui, eu já fiz a costura, deixei uma abertura pra eu desvirar. E o pulo do gato é, enquanto tá assim ainda, no direito com direito, no avesso aqui em cima, você corta as laterais assim, ó, na diagonal. Aqui tem um ângulo de 90 graus, você vem aqui e dá um cortezinho assim, na diagonal. Que aí, quando você desvirar essa peça, vai ficar com melhor acabamento, não com aquelas pontonas assim, no ângulo do canto, tá bom? Então, aqui nós vamos começar a preparar os porta-rolos de fato, né? Eu tenho aqui a parte de cima e o da parte de baixo. Aqui eu tenho o tecido de frente e o tecido de fundo. Então, eu vou colocar direito com direito e vou prender com alfinetes. E vou deixar uma abertura, que vai servir para eu desvirar. Aí, a abertura, eu gosto de colocar alfinetes ao contrário do que eu tô usando, para eu me orientar que aqui eu tenho que deixar aberto, porque se eu passar a costura reta aqui, vai fechar e eu não vou conseguir abrir para desvirar. Então, eu faço isso
nas duas partes, na parte de baixo e na parte de cima. Você vai fazer essa costura e vai reservar. Você vem aqui na abertura que você deixou, você desvira a peça por aqui. As duas peças você desvira. Pega os cantinhos assim com o dedo ou com pincel e ajeita eles bem ajeitadinho. Para o cantinho ficar bonitinho. E você faz esse procedimento nas duas peças. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Então, você fica com essa aí. Acredita que você vai alcançar. Vamos continuar aqui. Eu já dei uma passadinha aqui na minha peça. Você vai usar o ferro para assentar a costura. Mas eu dei uma paradinha só para te mostrar outro pulo do gato. Lembra daquela aberturinha que nós deixamos para desvirar? Ela gera umas abinhas aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar meu dedinho aqui. Vou colocar essa costurinha para dentro, ajeitada, né? Eu vou alinhar com o restante da costura aqui. Então, não vou deixar nem muito para baixo, nem muito para cima. E eu vou passar o ferro por cima, tá? Vou passar o ferro. O ferro vai assentar isso e vai ficar como se fosse uma costura mesmo, reta. Não vai nem parecer que eu desvirei bem aqui. Se você ajeitar certinho pra ficar bem reto, ninguém nem nota que foi nesse ponto que você desvirou. Pra que a gente faz isso? Para que agora eu possa passar um persponto. O que é um persponto? Uma costurinha aqui rebatendo esta costura. E, inclusive, vai fechar essa abertura. Então, para isso vai servir esse persponto. Para fazer uma decoração a mais nas bordinhas e para fechar essa abertura aqui, tá bom? Então, eu vou fazer isso daqui agora. A gente tá costurando aqui agora o porta-rolos. Aquele que eu falei que é para dobrar ao meio e passar a costura bem aqui na pontinha para virar um tubo. E aí, eu vim aqui te falar um outro pulo do gato. Você coloca alfinetes para você se orientar aqui na costura para não ficar torto, para ficar retinho. Então, o alfinete serve para firmar isso daqui para você. E outra coisa, às vezes, quando eu tenho uma costura com dobras, quando eu vou costurar, a máquina aqui, ela vai reclamar. Então, o que você faz? Essas linhas que ficam sobrando aqui, porque você precisa puxar, né, para costurar, na hora que você for costurar e a máquina estiver dando alguma resistência, você segura essa linha aqui, ó, dá uma puxadinha e aí costura. Eu vou tentar te passar na prática isso que eu acabei de falar agora. Vai ficar um pouco a imagem estourada por causa da luz, mas aqui eu já tô com a minha agulha, no pezinho, no pezinho do tecido aqui. Faz essa costura exatamente em cima da costura anterior que você já tinha feito, pra você se orientar melhor, tá? E aí, olha só, eu vou começar a costurar e tem as linhas aqui atrás, a linha de baixo e a linha de cima que tem que ficar sobrando, e então eu vou apertar aqui, ó. Tô puxando a linha de trás, as duas linhas juntas, pra eu ajudar a máquina a andar. Ela foi pra frente e agora eu faço o retrocesso. E agora eu seguro a linha aqui atrás de novo, as duas linhas, e ajudo a máquina a andar, tá bom? E aí, você vai fazendo a sua costura aqui normalmente. Espero que eu tenha te ajudado com isso daí, porque às vezes a gente faz costuras de camadas um pouco grossas e acontece essa dificuldade, a máquina não sai do lugar.
A gente aperta o pedal e ela não sai do lugar. Isso daí vai te ajudar. Meninas, pesponto feito nas duas peças. Está aqui prontinho, bem acabado. Agora, eu vou pegar aquela peça maior, que é o porta-rolos, a parte de cima, e vou virar, dobrar. Eu vou dobrar ela desse jeito, ó. Ela estava toda aberta assim. Então, eu pego uma extremidade e junto a outra. E o que que eu vou fazer aqui agora? Uma costura bem aqui. Pra quê? Pra isso aqui formar um tubo. Isso aqui vai virar um tubo aqui, ó. Que é onde vai ficar os rolos, tá? Então, você vai lá na máquina e você vai fechar essa costurinha aqui. Então, estava eu costurando meu tubo aqui. Cometi um erro e resolvi compartilhar com vocês. Você vai dobrar no sentido que era dos 30 centímetros, que agora vai estar com uns 29 centímetros, tá? Se você dobrar ao contrário, vai dar diferença aqui da outra peça. Então, tem que ficar as duas com o mesmo tamanho. A de cima e a de baixo tem que ficar no mesmo tamanho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tem que ficar nesse mesmo comprimento aqui onde estão os meus dedos. Como eu dobrei ao contrário, a de cima ficou maior e a de baixo ficou menor. Então, se isso acontecer com você, você já saiba que é porque você dobrou ao contrário. Então, antes de você costurar o tubo, você dá uma olhadinha pra ver se tá certinho, pra que as duas peças fiquem assim, alinhadas no sentido do comprimento, ok? Então, vamos começar a montar a primeira parte da peça. Nós já fizemos essa aqui, pedi pra vocês reservarem, então eu vou pegar essa peça aqui agora. Eu vou achar o meio dela. Você faz o meio assim. Vai ficar um vinco, então esse é o meio. Você vem com as suas outras peças, que você vai ter que posicionar aqui, que são a parte dos porta-rolos, e você também vai achar o meio. Achou o meio dessa, você faz uma marcação aqui com o seu giz, só pra te orientar, porque você quer que a peça fique no meio. E você vai achar o meio da parte de baixo. Então, você também faz aí uma marcação com o seu giz. Todos os meios achados, eu preciso só me orientar com relação ao molde aqui, quer dizer, com relação à peça base, corpo da peça. E aí, no molde, tem umas marcações. Tem umas marcações aqui que depois vocês terão a oportunidade de ver, mas eu vou já te falando aqui. Você pega uma fita métrica e dessa curvinha aqui, ó, dessa curvinha pra cima, você vai medir 6,5. Aí eu já fiz a marcação aqui. Depois dessa marcação de 6,5 pra baixo, você vai medir 3,5. Então, 6,5 dessa curvinha pra cima, ó, que é a curvinha da parte de cima. Dessa curvinha pra cima, 6,5, e daqui pra baixo, 3,5. Faça isso dos dois lados, porque é aqui onde você vai se orientar pra você colocar as peças, a altura dessas peças. Então, a primeira é aquela parte do tubo. Então, vamos colocar na parte de cima, porque nós vamos costurar agora essas peças do tubo aqui. Então, você acha aí, ó, meio com meio, daqui do meio, meio com meio do corpo da peça. Você achou meio? Então, você vai pegar alfinetes, vai alfinetar aí, porque a gente vai precisar costurar esse tubo no corpo dessa peça, na base. Então, esse processo aqui que a gente chama é estabilizar, né? Então, estabiliza bem aí, coloca bastante alfinete
para quando você for costurar, ela não sair do lugar e a sua peça não ficar torta. E você vai fazer isso com a outra parte, com a parte de baixo também. Já tá aqui a primeira. Aí, a parte de baixo aqui, você vai medir de quando termina essa dobrinha para baixo, 1,5 centímetros é aonde você vai pegar e posicionar essa outra parte de baixo aqui. Assim, tá? Deixa essa folguinha aqui. Então, vamos costurar. Gente, essa costurinha para prender essas duas partes aqui ao corpo, à base, é só na parte de cima, tá? É uma costura aqui e outra costura aqui. Eu já fiz e agora vamos prender aqui, ó, um passa-fitas. Para fazer um acabamento, tá? Vou prender aqui o passa-fitas. Já passei a fita, você pode utilizar também uma rendinha, tá? Então, você vai colocar bem aqui certinho, no limite para não ficar torto. E depois, repara aqui do outro lado, refila. Você vai fazer isso aqui e aqui nessa outra parte de baixo também. Vou fazer o acabamento nos dois. Tá? E aí, a linha que eu vou passar aqui vai ser branca. Eu não vou utilizar a linha preta, porque senão vai dar muito contraste. Se você for iniciante e ainda tiver insegura na costura, vai aparecer todos os seus errinhos aqui. E com a linha, com a mesma linha de fundo, não aparece, fica bem disfarçado. Então, vamos fazer este próximo passo. Detalhe do passa-fita, para fazer um acabamento aqui, eu corto a fita assim, na dimensão, aqui, ó. Eu corto maior, eu não corto justinho. Você corta maior e você faz uma dobrinha de acabamento aqui. E aí, você vai costurar. Quando chegar no final, aqui também, você não vai cortar justinho. Você precisa deixar um pedacinho pra poder dobrar aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Tá aqui o meu limite, aí eu vou cortar um pouquinho a mais. Pra eu conseguir fazer esse acabamento. Então, acabamento no começo. Aí, ó, ficou maior. Ah, ficou maior. Não, é porque eu preciso fazer aqui a dobrinha pra eu fazer o acabamento. E aí, vai ficar assim. Para as pontinhas não ficarem expostas e ficarem desfiando. Se você for utilizar a renda sintética, que ela também desfia. Porque eu também já fiz e desfia. Você queima as pontinhas levemente com um isqueiro. Queima essas lateralzinhas aqui. Tá? Se for renda de algodão, não vai ter problema. É só costurar aqui em cima e refilar. Mas essa daqui, você faz assim. Então, agora, de uma levada só, vamos fazer todas as tiras. A tira que vai colocar como suporte o papel toalha, o franzido e a tira que vai pendurar na parede. A tira que eu vou colocar o papel toalha, ela é de 1 metro por 5 centímetros. Eu vou cortar nos 40 centímetros. Então, eu tenho aqui um pedaço de 40 centímetros e o outro pedaço de 60 centímetros. Nas duas peças, em uma das extremidades, ou seja, eu tenho a de 40 centímetros, eu tenho a de 60 centímetros. Nas duas, mas somente em uma extremidade de cada uma, somente em uma extremidade, você vai dobrar e você vai fazer uma barrinha, como esta aqui, ó, de 1 centímetro mais ou menos, mais uma barrinha. Só vincado, dobrado. Você pode usar o ferro para ela ficar bem assentada. Nas duas tiras. Depois que você fez essa barrinha, aí você vem com essa tira, que ela já tá meio vincada. Você vem, ó, tá aqui a barrinha.
Aí você vem e vai vincar ela ao meio. Ao meio. De fora a fora, ou seja, de uma extremidade a outra. Você vai fazer esse procedimento nessas duas, na de 40 centímetros e na de 60. Depois que você fez, vincou ela ao meio, você passou no ferro, você vai abrir ela aqui, ó, e vai gerar um vinco bem no meio, tem um vinco bem no meio. Aí você pega uma extremidade e dobre, encontre com esse vinco do meio, tá? E aqui você respeite a dobrinha de cima. Respeite a dobrinha de cima, porque isso aqui vai servir como acabamento. Você vai dobrar aqui, ó, ó o jeito que ficou. Assim, dobrou um lado, aí você vem e dobre o outro lado. E aí, vai ficar assim, ó. O outro lado você dobrou para se encontrar com o vinco do meio. Ficou assim? Depois que ficou assim, toda a extensão dessa tira até o final, aí você vem, aqui ela está aberta, ó. Tá aberta. Você vem e dobre novamente. E aí, olha só, formou uma tirinha. Quando você dobra, você pega e vinca no ferro. Todas essas dobras você vai fazendo e vai passando no ferro para ficar bem vincada. Depois você vai lá na máquina e você vai fazer um pesponto nessa borda aqui para poder fechar essa tira. Essa tira, ela é muito utilizada em nécessaire. Você pode utilizar esse mesmo princípio para fazer bolsas também, para encapar alça de bolsas, é esse princípio aqui, tá? Então, você vai fazer isso nessas duas tiras, que vai servir de suporte para o papel toalha. E aí, na tira para pendurar na parede, é a mesma coisa que você vai fazer. Você vai vincar ao meio e vai fazer a vira de uma lateral até o centro e depois da outra lateral até o centro e depois dobra tudo no meio para virar a tirinha. Nessa tira de pendurar, você não precisa fazer aquela bainha que eu falei aqui em cima. Pode deixar assim sem acabamento mesmo, porque já na costura vai ser feito o acabamento. Isso aqui é a parte de cima para pendurar. E aí, a gente tem aquela faixa que eu vou precisar dobrar ao meio, mas antes de dobrar ao meio, nessa pecinha aqui também preciso fazer as dobrinhas laterais. Só que neste caso aqui do franzido, eu vou fazer nessa extremidade e eu vou fazer na outra extremidade. Aqui são nas duas extremidades dessa faixa, que tá a faixa completa, então eu preciso fazer esse acabamento nas duas extremidades. E depois que eu faço esse acabamento das laterais, eu vou dobrar essa faixa assim, ao meio. Ó, aqui ela está dobrada ao meio, tá? Então, você vai passar também no ferro, porque ela fica bem vincadinha. Vai passar no ferro. As tirinhas você vai costurar. E a faixa de franzido, já eu mostro pra você como que nós vamos aplicar no corpo da nossa peça. Então, como prometido, vamos fazer a parte do franzido. Eu já peguei a tira aqui, já dobrei ela ao meio, ela está dobrada. Fiz uma costurinha de pesponto nessa lateral e na outra lateral, porque isso daqui vai aparecer na peça, vai servir de acabamento. E aqui nessa extensão, não é porque era uma tira, então eu dobrava ao meio e ficava um aberto aqui. Então, o que que eu fiz? Eu estabilizei com um zigue-zague, do começo ao fim. Então, ela ficou uma tira assim, fechada. Nós vamos pegar
o corpo da nossa peça, que já está aqui montado. Já colocamos as duas partes. Vamos pegar os nossos amigos alfinetes, que é o amigo de toda costureira. E isso daqui vai ter que virar um franzido nessa barra. Então, vamos montar esse franzido aqui. Você vai tirar o meio da sua peça. Dobre a peça. Vinque aqui. Achou o meio do corpo da peça. Achou o meio do corpo da peça dobrando assim, está aqui vincado. Meio com meio, meio do franzido com o meio da peça. E você vai colocar a barrinha que você fez o zigue-zague aqui, dessa forma, olha, virado para cima. Então, esse babado, ele vai ficar assim. Eu vou posicionar ele assim, ó. E a partir do meio aqui que nós temos, você coloca aí o seu amigo alfinete no meio. Sobrou essas pontas. E isso aqui você vai fazer pregas para franzir aqui. Tá? Então, você vai fazer as suas preguinhas. Presta atenção que essa parte aqui da lateral, ela não pode ficar exatamente se encontrando com essa lateral aqui da nossa peça. Porque senão, na hora de costurar, a gente costura ela. E isso precisa ficar livre. Então, você vai vir mais ou menos... Então, eu vou tentar mostrar pra você aqui, eu já fiz boa parte aqui das pregas e eu já tô finalizando aqui. Então, a prega é o seguinte, você tá aqui com o tecido, com a tira, você vai dobrar assim, ó, uma em cima, ó, você vai fazer esse movimento aqui, coloca o dedinho no meio e dobra, pronto, isso é uma prega. Aí, pra você firmar ela aqui, você pega e prende aí com um alfinete. E faça novamente, ó. Tá aqui o tecido reto, você só sobrepõe ele aqui e virou uma outra prega. E aí, você vai fazendo até finalizar aqui a peça. Para que a gente possa dar andamento aqui nela. Agora, nós vamos... Já terminamos todas as pregas aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar uma costura de segurança nessa lateral todinha aqui. Pra prender esse babado com o fundo da peça. Vamos gravar, né? Vamos gravar. Eu já terminei aqui, ó. Coloquei o babado, costurei assim mesmo, é nesse mesmo sentido, de baixo pra cima. Estou aqui agora mostrando o meu carão pra vocês e vamos finalizando essa peça. Tá chegando no final. Vamos colocar aqui a tirinha pra pendurar isso daqui na parede. Tirinha. Você vai colocar com uma distanciazinha daqui da ponta, tá? Porque aí aqui você vai colocar o forro em cima e vai costurar, é mais ou menos meio centímetro. Eu coloquei já aqui, prendi com alfinete, e aí você vai prender do outro lado. Na mesma distância de recuo que você deu do outro lado. Pra ficar igual. Então, tá aqui. Prendi dos dois lados. Cuidado! Cuidado! Pra essa tira não ficar torcida aqui. Então, acompanha aí direitinho e prenda corretamente. Porque eu já fiz isso várias vezes.
Mas tudo tem um jeito, né? Se você fizer isso, é só você retirar a costura e fazer novamente. E observe isso num tempo hábil, porque depois que você fechar toda a peça, fica muito mais complicado. Tá bom? Então, vamos continuar. Temos aqui as outras tirinhas. Eu tenho uma tirinha de 40 centímetros e tenho uma de 60 centímetros, certo? Essa tira aqui, de 40 centímetros, eu vou colocar do meu lado direito. Então, desse lado aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar ela aqui, ó. E você vai passar uma costura. Aqui, pra você entender, eu estou com aquela parte onde vai ficar coberto o porta-rolos, tá? Aqui, viu? É porque eu coloquei assim pra cima, pra não atrapalhar na hora de costurar o... Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu tô aqui com a fitinha de 40 centímetros, tá aqui. Eu vou colocar ela para cima, tá aqui, para cima. Quando eu posiciono ela pra cima, aí eu venho aqui, ó, ajeito aqui, deixo um pouquinho pra dentro, você tá vendo que o tecido tá bem aqui, e eu coloquei a fitinha, a tirinha um pouquinho pra dentro. Então, eu venho bem aqui onde tá meu dedo e passo uma costura. Isso eu faço desse lado e faço do outro lado com a tira de 60 centímetros. Tá? E aí, eu vou mostrar pra você. E depois que tiver costurado aqui, você vai descer a tira e vai fazer outra costura bem aqui onde está o meu dedo. Beleza? Espero que você tenha entendido. Você vai fazer esse procedimento dos dois lados. Se você não entendeu, volta o vídeo aí que você vai entender perfeitamente, tá? Então, você precisa fazer muito retrocesso nisso aqui, tá? Porque você imagina que vai colocar um rolo aqui e as pessoas vão puxar o papel, então vai fazer muita tração, tá? Então, faça bastante retrocesso, ok? Gente, eu sou muito tímida, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô gostando de fazer esse negócio aqui junto com vocês, viu? Muito, muito, muito. Eu acho que eu descobri outro dom, não sei, não vou me antecipar, né? Mas vamos... Pronto, pessoal. Depois da peça assim, você faz uma amarração aqui, porque agora a gente praticamente terminou a peça. A gente vai colocar aqui o forro e em cima, aqui ó, quadradão assim mesmo, o forro em cima, e a gente vai costurar aqui pelo lado da manta, viu? Um pezinho de máquina em todo o contorno. Você vai refilar aqui o restante, cortar, né? E tirar o excesso e pronto. Só não esquece do seguinte, de deixar assim, na lateral, um espaço assim, aberto, sem costura, pra você desvirar a peça, tá bom? Então, eu vou fazer esse procedimento aqui, e aí eu vou tomar um banho, vou me trocar e vou mostrar essa peça já desvirada e praticamente finalizada, tá bom? Ok? Até mais. E aí, como prometido para vocês, está a peça costurada, desvirada, passada e devidamente pespontada. Então, já está totalmente pronta. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é a parte de cima. Você coloca os rolos. Aqui eu coloquei de filme PVC, coloquei papel alumínio e cabe um outro aqui, papel manteiga ou saquinhos plásticos.
E aqui embaixo é o porta-rolos. Tá aqui, ó, aquela tirazinha da lateral, que eu faço um lacinho aqui, ó, pra amarrar e pendurar o rolo de papel toalha. E aí, essa parte aqui, ó, você pode fazer ou não fazer. Eu optei por fazer porque aí fica protegendo o papel, né, da poeira, de qualquer outras coisas, né? Então, tá aqui a peça toda pronta pra vocês, viu? E aí, você gostou do passo a passo? Então se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as próximas aulas que virão. Todos os dias tem aula nova aqui do desafio Decorando com Arte, viu? Não perca! E siga-nos nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, e do canal Criando e Empreendendo. Você entra lá e você acompanha as aulas que passaram e vão estar gravadas todas as aulas lá para você, viu? Não perca! Até os próximos vídeos!